Olá, bem-vindos à nossa última aula de análise sintática, a aula de número 12. Hoje nós vamos falar de orações coordenadas, que é o último tópico que nos falta. Mas antes de entrar em orações coordenadas, eu queria contar uma coisa que eu escondi de vocês. Na verdade, é uma coisa que eu escondi de propósito, tá? Não foi por maldade minha. É o seguinte, até agora a gente tinha visto as orações subordinadas, correto? E vimos os testes, as dicasinhas que eu dei para saber que oração subordinada a gente estava trabalhando. Se eu trocasse por isso era substantiva, se eu trocasse por adjetivo era adjetiva, e se eu não fosse nenhum dos dois casos, eu estava perante uma oração subordinada adverbial. Mas na verdade, tá aí o fato que eu escondi de vocês, se não fosse nenhuma das duas, se eu não pudesse trocar nem por isso, nem por um adjetivo, a única opção que me restava, eu tinha falado que era de oração subordinada adverbial. Mas na verdade, também pode ser uma oração coordenada. Tá? Então o que acontece? Quando você chega nesse ponto que você sabe que não é uma substantiva nem uma adjetiva, você tem duas opções. Ou você está perante uma oração subordinada adverbial, ou você está perante uma oração coordenada sindética. Então é o que eu vou pôr aqui na tela. Aí. Depois de trocar por isso e por adjetivo, ou você tem uma oração subordinada adverbial ou uma oração coordenada sindética. E aí você vai me perguntar, como é que eu faço então para reconhecer se eu estou diante do caso 1 ou diante do caso 2. E como eu costumo fazer aqui, eu vou dar um teste, uma dica prática para você saber que caso você está trabalhando. O teste está aí, ó. O teste para diferenciar é um teste da inversão. Então o que você vai fazer? Você vai inverter as duas orações, né? Você vai ter a oração principal e uma segunda oração, que você não sabe se é subordinada, adverbial ou coordenada. Você vai inverter. Se você inverter e ficar com o mesmo sentido, você está trabalhando com uma oração adverbial, uma oração subordinada adverbial. Se você inverter as duas orações e não tiver sentido nenhum, você está diante de uma oração coordenada sindética. Vamos ver um exemplo para ficar mais claro? Olha aí, já pus o exemplo na tela. Então vamos supor que eu tenho essa frase: jogamos bem, mas perdemos. Então aquele negócio, ó, temos dois verbos, jogamos, perdemos. Já sei que uma é a oração principal e a outra nós vamos analisar. Vamos fazer os testes. Jogamos bem isso. Não é uma oração subordinada substantiva. Jogamos bem e não consigo trocar por nenhum adjetivo. Então não é uma oração subordinada adjetiva. Então eu estou naquele ponto que me restam duas opções. Ou eu estou numa oração subordinada adverbial, ou numa oração coordenada sindética. O que eu faço? O teste da inversão. Se eu inverter essa frase, eu ficaria com algo desse tipo: mas perdemos. Opa, desculpe. Ficaríamos com uma coisa assim: mas perdemos, jogamos bem. Que, como vocês podem ver, é uma frase sem sentido nenhum. Então, como eu fiquei com uma frase sem sentido, eu sei que eu estou diante de uma oração coordenada sindética. Tá bom? Agora, olha a diferença se eu tivesse uma frase assim: perdemos, embora tenhamos jogado bem. Inverte essa frase para mim. Embora tenhamos jogado bem, né? Perdemos. Eu posso inverter perfeitamente. Posso pegar essa primeira parte, embora tenhamos jogado bem, e pôr na frente. Embora tenhamos jogado bem, perdemos. Então aqui eu já sei que eu estou diante de uma oração subordinada adverbial, porque eu consigo inverter e manter o sentido, sem perder o sentido. Tá? Então esse é o teste que você tem que fazer. Você troca. Se ficar com o mesmo sentido, é uma oração subordinada adverbial. Se ficar com sentido diferente, é uma oração coordenada sindética. Pronto, você já fez a diferenciação que precisa. Agora, uma vez que você definiu que é uma oração coordenada, você precisa classificar, como sempre. E os tipos de orações coordenadas sindéticas vão ser de acordo com a conjunção que vem junto. Então elas podem ser aditivas, alternativas, adversativas, conclusivas ou explicativas. No caso que eu dei, né, naquele caso lá, jogamos bem, mas perdemos, era uma oração coordenada sindética adversativa, por causa do mas, né? Jogamos bem, mas perdemos. Então depois que você identificou que é uma oração coordenada, você olha a preposiçãozinha que vem junto, né? Se for uma preposição adversativa, a frase é oração coordenada adversativa. E por aí vai. Tá bom? Então ela é bem facinho de classificar. E aí, para finalizar de vez, existe o caso da oração coordenada assindética.
O que a oração coordenada é assindética? Ela vai parecer com a oração coordenada sindética, mas ela vem sem essas preposiçõezinhas. Então você não tem como classificar em aditiva, alternativa, adversativa, né? Essas coisas. Ela vem sem nenhuma conjunção, sem nada. E como é que você vai reconhecer? Por exclusão. Aí definitivamente é o último caso. Depois de passar por todos os tipos de oração possível, se nada se encaixar, é uma oração coordenada assindética. Ou seja, a primeira coisa que você faz, troca por isso. Se deu certo, é uma oração subordinada substantiva. Não deu, tenta trocar por um adjetivo. Deu certo trocar, é uma oração subordinada adjetiva. Não deu certo, ou você está diante de uma oração subordinada adverbial, ou diante de uma oração coordenada sindética. Para reconhecer se é um caso ou outro, faz a inversão. Inverteu e ficou com sentido, é uma oração subordinada adverbial. Inverteu e ficou sem sentido, é uma oração coordenada sindética. E se mesmo assim você fez tudo e não deu certo, não tem nada a ver isso de inverter, de não inverter, se não tiver uma conjunção, você está diante de uma oração coordenada assindética. Aí seria o último caso que você poderia se deparar, tá bom? É o último caso de oração que a gente teria pela frente. Então o que eu acabei de falar está nesse resuminho aí, né? Esse é o padrão que você tem que seguir. Primeiro você lembra que o número de verbos de uma frase é igual ao número de orações. Então se você achar 2 verbos é porque você vai ter 2 orações, uma principal e uma subordinada ou coordenada. Primeiro você vai começar vendo se são subordinados, e você começa pela oração subordinada substantiva, tentando trocar por isso. Depois você vai testar se ela é uma oração subordinada adjetiva, faltou o DJ aqui, ó, tentando trocar por adjetivo. Se não é nem isso, se ela for diferente disso, e você não conseguir trocar por um adjetivo, aqui eu pus errado, não é pronome, é adjetivo, se você não conseguir trocar, você está diante de uma oração subordinada adverbial ou de uma coordenada sindética. Aí você faz aquele teste da troca, o teste da inversão, também pode chamar assim, que eu acabei de mencionar. E aí por último, se nada disso der certo, por exclusão, você vai ter uma oração coordenada assindética, tá bom? E depois de definir o tipo, lembre-se que você tem que classificar sempre. As orações subordinadas substantivas, você classifica em subjetiva, completiva nominal, né? Assistam lá o vídeo se vocês esqueceram como se classifica. A oração subordinada adjetiva, ou é restritiva ou explicativa. A dica que eu dei era verificar as vírgulas. As adverbiais você classifica pelo tipo de advérbio, né? De modo, de finalidade, temporal. As coordenadas sindéticas você classifica pelo tipo de preposição, pode ser aditiva, alternativa, adversativa. E as coordenadas assindéticas você não precisa classificar, ela já não vem com preposição com nada, né? Você só fala que é uma oração coordenada assindética. Tá bom? Então, com isso a gente encerra toda a nossa aula de análise sintática. A gente viu tudo o que precisava, partindo lá dos termos associados ao nome, como identificar o sujeito, os complementos nominais, adjuntos adnominais. Depois passamos para termos associados a verbo, vimos objeto direto, indireto, adjuntos adverbiais, vimos voz passiva, e aí entramos no período composto. Vimos oração subordinada, oração coordenada, todos os tipos de classificação. Tá? Com isso você consegue já fazer análise sintática de qualquer coisa que venha pela sua frente. Lembre-se sempre que o meu e-mail está aí na tela, diegorai@gmail.com. Vocês podem me escrever sem problema nenhum, eu sempre respondo os e-mails. Podem me mandar dúvidas, sugestões, críticas, exercícios que vocês queiram alguma ajuda para resolver, como gente me mandou, tá bom? Aliás, muita gente me mandou sugestões, né, de vídeos de futuros vídeos para postar no YouTube, e eu vou seguir essas sugestões. Então fique acompanhando aí o meu perfil, que novos vídeos vão surgir. Vídeos sobre pronomes, regência nominal, regência verbal, conjugação de verbos, outras coisas vão aparecer. E também o meu blog, que eu inaugurei ontem, é panlinguistica.blogspot.com. Vocês podem entrar, visitar vários artigos sobre linguística, sobre idiomas do mundo, curiosidades sobre as línguas, coisas muito interessantes que não se restringem só ao português. É um blog para quem gosta de curiosidades do mundo e esse lado multiétnico que a gente tem disponível nesse planeta, tá ok? Eu queria agradecer a todos pela ajuda, pelo carinho, pelos e-mails, pelas palavras. Espero vocês no próximo tópico, no próximo vídeo que a gente vai trabalhar. Até